saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sou grato a Deus por esta oportunidade maravilhosa que, da parte do Senhor, tenho contemplado estar nesta casa, nesta igreja, uma igreja que faz parte da história da minha família, minha mãe, meu pai, trabalharam muito com esta igreja e nós agradecemos ao Senhor por esta tão rica oportunidade. Amém? Eu só tenho uma ressalva a fazer, o meu nome não é Goulart. Eu não tive prazer de levar o nome Goulart do meu avô. Também não tive o prazer de levar o Martins do meu pai. Fiquei apenas com o Santos da minha mãe. Bem? Então, pastor Ayrton Santos. Às vezes bota Ayrton Goulart, mas não tem problema não. Não há de ser nada. O importante é que Deus dá a vitória. Isso é o que importa. Eu vou pedir a gentileza que você abra a sua Bíblia comigo. No livro de Efésios, no capítulo de número 5, no verso de número 14. Efésios, capítulo 5, verso 14. Glória a Deus. Agradecemos ao Senhor por este tempo maravilhoso que temos. Efésios 5, 14, você achou? Diga amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém. Pai querido, Pai de amor, fala conosco através da tua palavra, que não seja eu falando, mas seja o teu Espírito ministrando diretamente na necessidade da tua igreja, dos corações que estão aqui nesta noite. Recebe todo louvor. Pai querido, desde já nós pedimos a ti, Senhor, que venha destruir e eliminar todo e qualquer obstáculo que venha contra o teu propósito nesta noite. Recebe louvor e adoração, e nós te agradecemos no teu santo e maravilhoso nome, Jesus. Amém, amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, minhas prezadas irmãs, esse tema muito importante para os dias de hoje, porque retrata as questões principais que nós estamos vivenciando hoje. Nós necessitamos atualmente de um grande despertamento, porque estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo muito complicado. Nós precisamos cumprir o ID de Jesus. Eu ouvi algo numa conversa com um pastor amigo que realmente até hoje está martelando o meu coração. Ele disse assim: nós trocamos o ID pelo vinde. Nós estamos querendo que as pessoas entrem na igreja, mas não foi para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para ir até onde as pessoas estão, e não para trazê-las. Então nós precisamos inverter essa equação. Nós precisamos alcançar as pessoas através do Evangelho. E o texto, filhinhos, esta é a última hora, é o tempo que nós estamos vivendo. Eu compartilhei com os irmãos no culto ontem, eu estive pregando ali no Jardim Pequeno, e compartilhei com os irmãos de algo que está no meu coração. Nós somos a geração que não irá experimentar a morte. Nós vamos ser a geração do arrebatamento da igreja. Bem, é algo que eu creio firmemente, porque as coisas estão acontecendo muito, mas muito rápido. A palavra de Deus está se cumprindo letra a letra, profecia a profecia. Tudo está acontecendo para o grande arrebatamento da igreja, de forma que eu creio firmemente, irmãos, que não temos mais muito tempo pela frente. Já é chegada a última hora. Mas a primeira parte do tema diz: desperta, ó tu que dormes. Uma palavra de despertamento, nem sempre, irmãos, ela é uma palavra fácil, uma palavra de alegria, de conforto, porque nós vamos observar que este sono que nós encontramos na Bíblia são sonos que muitas vezes nós precisamos evitar. Não podemos nos deixar levar por este sono. O primeiro sono que nós encontramos na Bíblia, um sono ruim, é o sono de Sansão. Lá no capítulo 16, Juízes, no verso de número 19, diz que Sansão adormeceu. Mas antes você precisa compreender o que aconteceu na história de Sansão. Sansão, meus queridos irmãos, foi um homem que recebeu a presença do Espírito de Deus de uma forma diferente. Quando o Espírito de Deus
foi sobre a vida de Moisés, sobre a vida dos anciãos, sobre a vida de Saul, eles foram tomados no espírito de profecia. Quando o Espírito de Deus veio sobre Davi, ele foi tomado com um espírito de ousadia. Mas no caso de Sansão, quando o Espírito do Senhor tomou a vida de Sansão, a manifestação espiritual sobre Sansão foi uma força descomunal, uma força que estava fora do contexto dos limites aceitáveis. Não foi uma força que ele adquiriu porque ele estava frequentando a academia, não foi uma força que ele adquiriu porque ele corria ou era um atleta e praticava esporte, mas foi uma força que o Senhor concedeu para que ele fosse instrumento de juízo e justiça para o povo de Israel. E nós vamos observar, meus queridos irmãos, que Sansão dormiu o sono da imprudência. O sono da imprudência. Sansão brincou com o pecado. E isso, meus queridos irmãos, é o que tem acontecido nos últimos dias. É o que tem acontecido na vida de muitas pessoas. As pessoas estão brincando com o pecado como se pudessem brincar com algo que é controlável. Mas o que elas muitas vezes ignoram é que quando você brinca com o pecado, é como se você estivesse brincando com o césio. Talvez os mais experientes possam se lembrar de um acidente que aconteceu em Goiás, quando uma família teve acesso a um lixo hospitalar e eles conseguiram um pouco de césio 137, que era um material usado para quimioterapia, para radioterapia, e eles usaram, acharam bonito. Eles acharam bonita aquela pedra azul que brilhava, mas o resultado foram que eles adoeceram e muitos foram à morte, morreram. Por quê? Porque estavam brincando com algo incontrolável. Assim é o pecado. O pecado não pode ser controlado, o pecado não pode ser estudado, o pecado não pode ser experimentado aos poucos, porque o pecado e a natureza do pecado é que um abismo chama outro abismo. Brincar com o pecado é o mesmo que alimentar um tigre. Um tigre filhote, irmãos, é a coisa mais linda do mundo. É tão bonitinho, dá vontade de ficar fazendo carinho naquele bichinho, mas você vai dando carne para ele, ele vai crescendo, 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 até um ponto que você não terá mais liberdade, e aí, finalmente, ele irá se alimentar de você, vai consumir você, e o salário do pecado é a morte. E nós vamos ver que Sansão brincou com o pecado, porque Sansão, ele se aliou ou se afeiçoou com uma moça chamada Dalila, e Dalila recebeu suborno para descobrir qual era a força de Sansão, o segredo da força de Sansão. E aí ela ficava conversando com ele: me fala, qual é a sua força, qual é o teu segredo? E cada vez, meus queridos irmãos, ele ficava brincando com o pecado, contando uma mentirinha, e uma mentira leva a outra mentira. Mas o que ele não entendia é que cada mentira que ele contava acontecia no dia seguinte. Ele dizia assim: olha, se você me amarrar com cordas frescas, de nervo fresco, eu não tenho jeito, eu não vou conseguir me levantar. E aí, de repente, no outro dia, o que é que acontece? Ele está amarrado com nervo fresco. Mas o pecado cega, meus queridos irmãos, de forma que ele não tem condição de enxergar que aquilo era uma armadilha do inimigo. E aí ele, quando Dalila avisa: teus inimigos estão chegando, diz, a palavra de Deus diz que aquilo era que nem barbante queimado, puído. Ele levantou, cortou aquilo com a coisa mais fácil do mundo. Daqui a pouco ele conta mais uma mentira para ela: se você entrelaçar o meu cabelo com este de tear, não vou conseguir. No outro dia, o que aconteceu? Estava o cabelo dele entrelaçado. Ou seja, o homem estava cego, não estava vendo o que estava acontecendo. E no capítulo 16 de Juízes, nós vamos observar que após algumas dessas questões que apareceram na vida de Sansão, o que aconteceu? Ela importunou ele até ele sentir vontade de morrer. E aí ele simplesmente conta o segredo. O segredo é que eu tenho um voto com Deus, eu sou nazireu de Deus e nunca passou navalha sobre a minha cabeça. A partir daquele momento, meus queridos irmãos, Dalila fez-o adormecer no seu colo e chamou uma pessoa, e aquela pessoa, o que foi? Cortou o cabelo de Sansão, quebrando o voto, e agora Sansão estava subjugado pelos seus inimigos. E qual foi o resultado disso? O resultado disso, meus queridos irmãos, foi que Sansão perdeu os olhos. E a primeira coisa que acontece com a pessoa que está no pecado: perde a visão.
teve seus olhos perfurados e foi colocado num lugar que era um lugar de animais para ficar rodando. Sabe o que acontece com a pessoa que vive no pecado? Ela fica rodando, não consegue sair do lugar mais. Só fica rodando e não consegue mais ter nenhum tipo de realização, de sucesso na vida, porque ele simplesmente desprezou a palavra do Senhor e ele acabou pagando um alto preço. Hoje, meus queridos irmãos, a Dalila, ela assumiu formas diferentes. No passado, a Dalila era como os programas de televisão que fortuitamente entravam na casa das pessoas. É bom lembrar que houve um tempo em que não podia ter televisão em casa. As pessoas não podiam ter televisão em casa. Mas a questão da televisão não é a questão de proibir ou não. Por quê? Quem é que tem faca em casa? Levanta a mão. Quem é que tem faca? Tem faca? Alguém tem faca em casa? Mas isso é perigoso. Ter faca em casa é perigoso. O que torna o uso da faca tranquilo? O uso. Televisão, ela é muito boa, traz informação, mas você tem que saber usar. E existe um botão fundamental, é o botão de desliga. Esse botão é fundamental, porque você tem que saber a hora de desligar a televisão. Porque a televisão não pode atrapalhar o seu culto doméstico. A televisão não pode atrapalhar a sua vinda da igreja. Chega atrasada no culto porque o programa demorou. Desliga a televisão e vem para a presença do Senhor que você veio no a Dalila tomou outra forma agora. Tem gente brincando com o pecado no que diz respeito a um negocinho chamado internet. E a internet trouxe água limpa e água suja. A internet trouxe informação, mas a internet trouxe uma série de coisas ruins. E olha, você tem que tomar cuidado, porque a internet é diferente da televisão. A televisão, ela tem um programa que você assiste se você quiser, mas a internet te oferece o conteúdo que você quiser naquela hora. Então você tem que tomar cuidado. Não podemos, irmãos. Nós não podemos deixar computadores nos quartos dos nossos filhos à vontade, para que eles possam estar ali e aproveitando tudo que a internet tem. Sabe o que a internet tem? Tem um pedófilo lá do outro lado querendo marcar encontro com o seu filho, com a sua filha. A internet tem o quê? Tem material podre, tem material desonesto, corrupto, nojento. E você precisa fazer o quê? Você precisa cercear, porque a palavra de Deus diz: se o teu olho te escandalizar, arranca ou lança fora de ti, porque é melhor você ir para o céu sem olho do que você ir com os dois para o inferno. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo esse tempo. Você não pode dormir o sono da imprudência, você não pode brincar com o pecado, porque quem brinca com o pecado ignora as consequências do pecado. E pense, será que você imaginou, ou será que Adão imaginou como seria a nossa vida hoje por causa do pecado que ele cometeu? Lá na frente ele poderia imaginar tudo que ia ocasionar, tudo, meus queridos irmãos, ou seja, a nossa ordem é comprometida, a corrupção generalizada, tudo que há de ruim hoje, adivinha por quê? Pecado que entrou no mundo por causa de um homem. As pessoas ignoram as consequências do pecado, mas você não pode ignorar e você não vai ignorar, porque Jesus mandou você aqui para ouvir essa palavra e dizer: desperta tu que dormes. Foi até hoje, mas de hoje não vai passar. Hoje o Espírito Santo vai agir no seu coração, na sua vida, vai te dar o escape, vai te dar a estratégia que você precisa tomar. Nós vamos colocar um outro tipo de som na Bíblia, o som da desobediência. E o som da desobediência vai encontrar com um profeta chamado Jonas. Jonas, meus queridos irmãos, foi um profeta de Deus, chamado para uma palavra de arrependimento. E quando Deus chama Jonas, ao invés de atender o chamado de Deus, Jonas pega o navio indo para o outro lado. Ou seja, não vou obedecer a palavra do Senhor. A razão por que Jonas fez isso muitas vezes nos é oculta. A gente não sabe. Um dizia que ele era muito patriota, ele não queria lá falar com os assírios, ele não queria falar com os ninivitas, mas outros dizem também que Jonas teve medo, porque os assírios, eles eram os autores dos piores instrumentos de tortura da história. Os assírios, meus queridos irmãos, eram um povo violento, um povo cruel, um povo terrível. Eles tinham lá um cavalo de prata, e a crina do cavalo, ela era uma lâmina, e eles colocavam uma pessoa aqui no começo do cavalo e
puxava a pessoa e cada um para um lado, e aquilo cortava a pessoa no meio. Era gente ruim, era gente de índole má, era gente covarde, que lançava crianças em covas cheias de cães, e os cães famintos devoravam as crianças. Era gente da pior qualidade. E Jonas falou assim: eu vou lá pregar, não vou nada, eu vou para outro lugar. E ele vai para outro lugar. Só que quando ele vai, ele se esquece que ele não pode se esconder dos olhos de Deus. Você pode ir para onde você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas Deus sabe de você, sabe aonde você está, sabe quem você é, porque os olhos do Senhor são como chama de fogo. E está lá o barco batendo para um lado, o barco batendo para o outro. E no verso 5 do livro de Jonas está escrito: e Jonas dormia um profundo sono. Um profundo sono, mar batendo de um lado para o outro, o barco quase quebrando. E Jonas estava o quê? Dormindo, porque estava dormindo o sono da desobediência. Meus queridos irmãos, este sono que Jonas dormiu lhe custou muito caro, porque quando chamaram ele, falaram assim: olha, você nos declara quem você é, o que você está fazendo, qual é a sua ocupação. Foram 4 perguntas que eles fizeram: que ocupação é tua, de onde vens, qual é a tua terra, de que povo és? E ele orienta e fala: olha só, eu sirvo ao Deus de Israel, e eu recebi uma ordem, não obedeci, e sabe o que vocês vão fazer? Vocês me jogam no mar, porque quando me jogar no mar vai resolver o problema. Porque Jonas, meus queridos, quando diz assim: é só me matar, está resolvido o problema. E quando Jonas é jogado no mar, algo acontece que ele não imaginava. Ele é engolido por um grande peixe. E meus queridos irmãos, o que nós vemos aqui, nós vemos Jonas orando de dentro daquele peixe, em agonia, olhando e dizendo assim: olha, o abismo me rodeou, as algas me enrolaram na minha cabeça. Isso me leva a crer que ele estava num lugar apertado, e ele sentia aquelas algas. Isso é horrível, irmãos, quando você sente aquele negócio assim, ele pega e fica agarrado, e provavelmente ele não tinha condição de tirar aquilo, e tudo tomando conta. Ou seja, ele coloca ali, meus queridos irmãos, uma descrição do que seria o inferno. Sabe o que é o inferno? Ficar longe de Deus. Isso é o inferno. Ficar longe da presença do Altíssimo. Isso é a definição adequada de inferno. Mas o mesmo Deus que chama, o mesmo Deus que orienta, o mesmo Deus que educa, é o mesmo Deus que tem misericórdia de nós. E Deus teve misericórdia de Jonas. E Jonas é vomitado naquela praia. Vai lá e prega uma mensagem dura, uma mensagem difícil, uma mensagem de arrependimento. E aquele povo recebe esta palavra e se arrepende, e o nome do Senhor é glorificado. Você precisa compreender, meus queridos irmãos, que obedecer para Deus é mais importante do que você cultuar. Para Deus, obedecer é mais importante do que você fazer alguma coisa. Não adianta você fazer algo desobedecendo. Primeiro você tem que obedecer a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que aquele que ama o Senhor é aquele que cumpre e guarda os mandamentos de Deus. Nós precisamos compreender que o nosso relacionamento com Deus tem que ser debaixo de obediência. Tem que obedecer. E como Deus estabeleceu isso para nós? Deus estabeleceu as autoridades. Ele constituiu autoridade sobre a nossa vida. A primeira autoridade que você recebe na sua vida para você obedecer é o seu pai e a sua mãe. É a primeira pessoa que você tem que obedecer. Você tem que compreender que você não tem que concordar com o seu pai, você não tem que concordar com a sua mãe, você não tem que ficar alegre com ele, você não tem que pensar a mesma coisa que ele. Mas uma coisa você tem que fazer: você tem que honrar ele, porque esse é o primeiro e único mandamento com promessa. Você precisa honrar o seu pai. Como é que eu honro? Obedecendo a palavra do seu pai. Mas você tem que entender que seu pai recebeu um nível de autoridade sobre você. Mas pastor, ele está errado. Não importa se ele está errado, ele é seu pai, e você precisa obedecer a ele, porque quando você obedece a ele, você está obedecendo ao próprio Deus. O segundo nível constituinte são as autoridades, os governos, e nós somos chamados para obedecer os governos. Nós precisamos obedecer os governos. Nós não fomos chamados para ficar fazendo anarquia, para ficar fazendo piquete na rua, para ficar quebrando as coisas. Não, nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós temos que fazer a diferença, e os governos que estão aí estão porque o Senhor permitiu, e você precisa compreender esse mistério. Não quer dizer que eles estão certos, não quer dizer que eles são os melhores, mas eles são aqueles que Deus autorizou, e nós precisamos entender que Deus tem um propósito em
coisas, Deus permite a perda. É como se nós estivéssemos vivendo um tempo de juízes, porque é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Nós estamos vivendo um tempo de juízes. Por quê? Porque os dois versículos-chave do livro de Juízes diz assim: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo. E nós estamos vivendo esse tempo em que cada um faz o que acha certo, cada um faz o que pensa que é correto. E nós estamos vendo, meus filhos, uma balbúrdia. Nós estamos vendo algumas pessoas que estão trazendo a arca de volta para a igreja. Algumas pessoas estão trazendo o tabernáculo de volta para a igreja. Olha, a minha Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Não precisa mais de arca. A arca sou eu, a arca é você. Nós somos a presença de Deus aqui na terra. Nós somos o tabernáculo vivo, o templo móvel. Você não precisa dessas coisas, não. Ai, traz brasa, e traz não sei o quê, e traz a cruz, e traz isso, e traz aquilo, meu irmão. Você só precisa crer em Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Nós estamos vivendo esse tempo, então acontece umas coisas, acontece uns apertos. Para quê? Para que as pessoas dobrem o joelho e saibam que o Senhor é Deus. Saibam que o Senhor continua sendo Deus. Você precisa ser obediente. Você precisa ser obediente aos seus pastores. Porque os pastores foram colocados por Deus e as pessoas não entendem isso. Pastor, isso é tão interessante. Uma menina estava trabalhando lá em casa, nos ajudando com a limpeza. Aí umas pessoas chegavam para ela e falavam assim: me diz uma coisa, o que eles comem? Que tipo de comida eles comem? Eles comem arroz, feijão, bife, batata frita, é a mesma coisa. O pessoal acha que o pastor é o anjo da igreja literal. Então o pastor, quando vem para o púlpito, ele não anda andando, ele vem flutuando. Irmão, pastor é gente. Sabe qual é a verdade? Pastor também é ovelha. Porque nós temos um sumo pastor, Jesus Cristo nosso Senhor. Mas Deus delegou uma autoridade. Você precisa obedecer a essa autoridade delegada por Deus. Porque a gente tem a ideia de que é o pastor melhor, o pastor mais instruído, o pastor que mais tem, o que mais pode, o que mais é. Nada disso. Pastor é uma pessoa que Deus escolheu para exercer um nível de autoridade e vai trabalhar naquilo que o Senhor capacitou, naquilo que o Senhor Deus deu. Porque Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, doutores e mestres. Foi Deus que definiu isso. É o Espírito Santo que define esse dom na casa para que a igreja possa crescer. Você precisa obedecer aos seus pastores. Você precisa ter esse relacionamento. Porque isso é imprescindível. Se você não consegue obedecer seu pai e sua mãe, que você está vendo, se você não consegue obedecer o governo, que você está vendo, se você não consegue obedecer o seu pastor, o seu líder, que você está vendo, como que você vai obedecer a Deus que você não vê? Então você precisa compreender que o Senhor tem os seus caminhos, o Senhor tem os seus meios. Mas tem um terceiro tipo de sono, é o sono do desânimo. Isso muito acontece. O sono do desânimo tem tomado muitas pessoas. E nós vamos ver um exemplo prático deste sono, lá em 1 Reis 19, na vida do profeta Elias. O profeta Elias vivenciou esse problema do desânimo. E nós precisamos compreender que Elias estava vindo num processo de sucesso espiritual. Você imagina, você falar, durante tanto tempo não vai chover, e simplesmente não chove. Simplesmente não chove. E Deus dá a orientação certinha para ele. Você vai e fica no ribeiro de Querite. Fica lá, e está ali Elias no ribeiro de Querite, bebendo a água que Deus separou para ele, e sendo servido por um urubu. Quando Deus quer, até o urubu vira garçom. E ele fica ali, aguardando. Daqui a pouco Deus faz algo que ninguém imagina. Se você vai para a casa de uma viúva, todo mundo, a gente sabe que ele tem que ajudar a viúva. Deus manda o profeta para a casa da viúva. E sabe aonde que a viúva morava? Na terra de Jezabel, na terra da mulher que era contra Elias. Olha, meus queridos irmãos, o que Deus faz? Você vai lá para a casa da viúva em Sarepta, para a terra de Jezabel, e lá Deus abençoa, porque enquanto o profeta estava lá, não faltou farinha na panela nem azeite na botija. É a capacidade, a provisão. Deus
não abre mão disso, ele continua sendo provedor, ele continua capacitando o homem para fazer a obra. E de repente, Elias tem um encontro com os profetas de Baal e mostra quem é o verdadeiro Deus. Irmãos, imagine você orar e cair fogo do céu. Você já pensou nisso? Você já imaginou isso? Você orar, cai fogo do céu. Todo mundo, o que é isso? Esse é o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Aí de repente Jezabel se levanta e fala assim: ó, eu quero que aconteça a mesma coisa comigo se a cabeça de Elias não estiver aqui na minha mesa. Aí Elias deu aquela travada, sentiu medo. Nós vamos ver o que ele fez. Foi lá, deixou o moço que o servia numa cidade, na última cidade fronteira, atravessou o deserto, deitou num pé de cipro e desejou a morte. Ele falou assim: para mim chega. Ou seja, ele estava vindo de sucesso espiritual, um atrás do outro. De repente alguém se levanta: eu vou te matar. E pronto, acabou. O que aconteceu com Elias? O que foi que aconteceu? O que acontece com a gente? Porque Tiago diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões. O que acontece com a gente? Primeira coisa, a gente fica cansado. Você sabia que a gente fica cansado? A gente cansa. E na hora que a gente cansa, não adianta você querer fazer tudo e faz tudo, e corre para lá e corre para cá, sabe que na hora que você cansa. Você fica cansado, é isso que aconteceu com Elias. Elias ficou cansado. E muitas vezes, irmão, você tem que tirar um tempo de descanso, porque o descanso é bíblico. O salmista disse assim: eu deito e durmo, porque o Senhor me dá descanso. Nós precisamos entender, nós não somos super-heróis, não. Você tem que descansar. E nós vamos ver o que Deus fez com Elias. Uma outra coisa que aconteceu: Elias ficou fraco. Sabe por quê? Porque ele ficou com fome. Elias ficou fraco porque ele estava com fome, estava caminhando sem comer. Ficou ali deitado naquele pézinho. E depois aconteceu um outro negócio com Elias. Ele se sentiu sozinho. Solidão tomou conta deles. Só que o nosso Deus, meus queridos irmãos, é diferente de mim e de você. Porque se fosse eu e você, a gente ia chegar lá e dar um cascudo de Elias. A gente ia dar um cascudo dele e falar assim: como é que você ora, cai fogo do céu, e agora você está aqui, todo cabisbaixo, todo ruim, toda depressão, o que acontece? Mas Deus não é assim. Deus é infinito em misericórdia. Sabe o que Deus faz? Você manda um bocadinho de comida para Elias. Leva um pouco de comida para ele. Aí o anjo encosta em Elias e fala assim: Elias, olha aqui, bebe um pouquinho dessa água e come desse pão que está sobre a brasa. Sabe o que significa isso? O cuidado de Deus para a nossa vida. Deus não tem pão bolorento para você. Deus não tem pão gelado para você. Deus tem pão quentinho na brasa para você. É a palavra dele. A palavra de Deus, ela te alimenta o teu espírito, alimenta para que você possa vencer as lutas e as dificuldades. Mas você pensa que foi só isso? Mas pode dormir, Elias, vai dormir, porque o anjo está aqui com você, ele está te guardando. Pode dormir, pode descansar. O descanso vem de Deus, e Deus manda assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Você precisa aprender a descansar no Senhor. Você precisa descansar. Está cansado? Descansa um pouquinho, renova as forças e depois continua, porque cansado não dá para você batalhar, cansado não dá para você guerrear. Você precisa estar forte e na presença do Senhor Jesus. E a solidão, o que Deus fez? Espera aí, vamos fazer um exercíciozinho? Vamos caminhar um pouquinho, né? Levanta, vamos caminhar. Caminhar libera dopamina. Caminhar ajuda o coração a bater mais forte. Vamos caminhar. Caminha um pouquinho só. 40 dias e 40 noites Elias caminhou com a força daquela comida. Foi para a caverna se esconder. Deus se manifesta e vem um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Aí acaba a pedra, mas Deus não estava na pedra. Aí vem o fogo, mas Deus não estava no fogo. Aí vem a brisa suave e a voz de Deus estava na brisa. Elias, sai para fora. Elias, o que aconteceu com você, meu filho? Eu estou sozinho. Você, Elias, tem uma coisa que você precisa saber, rapaz. Você não está sozinho, não. Eu guardei 7 mil que não dobraram o joelho na mão. Jesus vai te dizer que você não está sozinho. Você pode estar se sentindo sozinho, mas o Senhor nunca abandonou você nessa caminhada. Ele estava com você todos os dias, em todos os momentos. Ele não arredou o pé de perto de você.
pode estar sozinho? Olha, irmãos, olha quanta gente. Como é que você está sozinho aqui? Mas você pode estar se sentindo sozinho. Mas olha, quando você está se sentindo sozinho, você precisa tomar posse da palavra do Senhor, que diz assim: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É promessa para mim, é promessa para você, é a promessa de que Deus está conosco todos os dias. Então você precisa deixar o som do desânimo. Talvez precisa reavaliar um pouquinho. Muito trabalho, muita correria. Avalie um pouquinho, para um pouquinho. Não tem problema, não é pecado você parar um pouquinho. Pecado é você ficar no caminho, mas você parar, dar uma descansada, continua. Até Jesus dormiu na proa do barco, ele estava cansado. Mas quando os discípulos disseram assim: ó, vai destruir tudo, vai acabar tudo, acabou o ministério, acabou tudo, Jesus se levanta e diz assim: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. E lá estava em mar de almirante, ninguém podia fazer mais nada. Está tudo certo, por quê? Porque Jesus estava no nosso lado. Nós precisamos despertar, meus queridos irmãos. E esse despertamento, ele tem alguns sinais. Eu vou caminhar para a conclusão. Primeiro, esse despertamento, ele precisa gerar uma nova disposição contra o pecado. Um despertamento genuíno da parte de Deus, ele precisa gerar em nós uma nova disposição contra o pecado. Se você ficar pulando, dando glória, pulando, gritando e continuar vivendo do mesmo jeito, pecando do mesmo jeito, foi só movimento. Mas se você sair daqui com o seu coração quebrantado e contrito, Deus não despreza o coração quebrantado e contrito. Se você modificar a sua caminhada, Ele estará com você e estará corroborando a sua decisão. O despertamento tem que gerar em nós uma nova disposição contra o pecado. Nós não podemos aceitar o pecado como algo normal, nós não podemos aceitar o pecado como algo genético, nós não podemos aceitar o pecado como algo temperamental, como algo da psicologia, não. Pecado é real, pecado é espiritual e tem que ser levado à presença do Senhor, porque nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, pecado, meus filhos, não tem tratamento ao pecado. Confessa e deixa, e Jesus tem misericórdia de você. Confessa e abandona, e você receberá a bênção do perdão e da purificação do sangue de Cristo. Uma disposição contra o pecado. Segundo, tem que gerar fruto. Um despertamento genuíno precisa gerar fruto. Agora, olha só, a minha geração é a geração do micro-ondas, do videogame. A minha geração é a geração do enlatado. Mas teve uma geração que não foi assim. Teve uma geração que para poder comer uma tangerina, o que se fazia? Pegava uma semente, colocava na terra, regava, e você cuidava durante quanto tempo? 2 dias? 3 dias eu podia ir lá pegar a tangerina? Não, fruto tem que ser gerado. E como é que nós geramos um fruto espiritual? Andando na presença de Jesus. Você vai andando e aí o Espírito vai gerando aquele fruto, e o fruto vai crescendo, e você vai amadurecendo. Porque não adianta, irmãos, não adianta. Você foi plantado ontem, não adianta você vai dar fruto. Sabe por quê? Porque para dar fruto você tem que ter sustentação do fruto. Primeiro você tem que crescer, o caule tem que crescer para dar sustentação do fruto. Mas antes do caule crescer, tem uma coisa que cresce e que ninguém vê: a raiz precisa crescer. Então a primeira coisa que tem que acontecer, a raiz tem que crescer em Cristo. E quanto mais profunda for a raiz, mais forte é o caule para poder segurar o fruto que Deus quer produzir aqui nessa terra através da sua vida. Então você tem que crescer, você tem que dar tempo, tem que caminhar. Não existe um atalho, não existe vamos passar por aqui rapidinho, a gente consegue diploma, não. Vida com Deus é todo dia, toda hora, toda semana, todo mês. Vida com Deus é ali, caminhando com o Senhor Jesus, e é assim que você vai produzir o fruto. A Bíblia fala do fruto digno de arrependimento. O fruto digno de arrependimento, irmãos, é quando a gente realmente abandona o pecado e faz o ajuste da nossa vida. Como é que você faz esse ajuste? Praticando o autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como deste pão e beba deste cálice. Primeiro você tem que olhar para dentro, e olhar para dentro é sempre mais difícil. É muito mais fácil olhar para o outro, é muito mais fácil olhar para as outras pessoas, mas é difícil quando você olha no espelho e a Bíblia mostra quem você realmente é. E você não é o que você pensa, você é aquilo que Deus quer que você seja, e você precisa viver assim, digno da vocação da qual você foi chamado, um filho de Deus, uma filha de Deus, um príncipe
Não come qualquer coisa, não anda de qualquer jeito, não usa qualquer tipo de roupa, não fala qualquer tipo de palavra. O príncipe e a princesa, ele tem que ter uma postura diferente. Não é porque os outros pensam, não, é porque a sua natureza diz assim: eu preciso viver em santidade, porque o Deus que me chamou é um Deus santo. Tem que ter fruto. E qual que é o outro fruto? Um outro fruto, irmãos, a gente tem que olhar para a natureza. Porque a gente imagina que o único jeito de crescer em número, o único jeito de a gente crescer em número, a gente tem que crescer em número. Mas quando você olha para a natureza tem um outro jeito de avaliar o crescimento. Então, por exemplo, você pode comparar um alface com um grande carvalho. Imagina, eu vou pegar um alface, aquele alface bonita, está quase pronto para ser colhido. Um alface. Vai crescer quanto? 20 centímetros, quando muito. 15 centímetros, 20 centímetros. Cresceu. E eu vou olhar o carvalho, metros e metros e metros, e eu vou comparar um com o outro. Não é assim que funciona a natureza. Como que eu avalio o crescimento do alface? O alface que cresceu é um alface que gerou outro alface, que gerou outro alface, que gerou outro alface, e é assim que você vai ver o crescimento. O carvalho é grande porque ele gerou outro carvalho, porque gerou outro carvalho, porque gerou outro carvalho, e na igreja é assim. A igreja cresceu porque a ovelha gerou ovelha, o diácono gerou diácono, o músico gerou músico, a irmã de fé gerou outra irmã de fé, o adolescente de fé gerou outro adolescente de fé, o homem de fé gerou outro homem de fé, o pastor gerou outro pastor, e é assim que a gente multiplica, através da multiplicação do crescimento. É assim que a igreja cresce. A igreja não cresce com movimento, não. A igreja cresce com vida no altar, com um testemunho de fé. Você ganha o teu vizinho porque o teu vizinho viu Jesus na sua vida, o teu vizinho não viu você, vai ter um negócio diferente de você. Aí você pode falar: eu sei, é Jesus Cristo que mora na minha vida, no meu coração, e o brilho do Espírito Santo, e a provisão é de Deus, que não deixa a mão dele sobre a minha casa e sobre a minha vida. É assim, meus queridos irmãos, que nós vamos crescer apresentando frutos para o Senhor Jesus. Em terceiro lugar, o fruto e o despertamento precisa gerar em nós a nova consciência sobre a urgência e a volta de Jesus. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias, de verdade, nós estamos vivendo os últimos dias. Tudo está se apontando para a palavra de Deus. Todas as lideranças mundiais falam a mesma coisa. Todos eles falam de uma nova ordem mundial. Barack Obama, lá no seu primeiro discurso, quando ele se elegeu pela primeira vez, ele falou sobre a nova ordem mundial. O Lula falou sobre a nova ordem mundial. Lá na Europa, eles sempre falam sobre a nova ordem mundial. E agora nós estamos vendo aí, o nosso país está para poder liberar a questão do chip, colocar o chip na mão. E o chip já funciona, já está funcionando por aí, já tem gente usando. E tem um detalhe, irmãos: o chip não pode ser colocado na mão esquerda. Não funciona. Na mão esquerda não funciona. Porque a gente tem uma veia calibrosa aqui, e essa veia, ela tira o chip do lugar. Então tem que ser na mão direita ou na testa. Sabe o que é isso? Cumprimento da palavra de Deus. Cada palavra que está na Bíblia há de se cumprir. E nós estamos vivendo esse momento. Nós estamos vivendo essa urgência. E mais do que nunca, meus queridos irmãos, nós precisamos falar e viver o Evangelho. Não basta falar do Evangelho, você precisa viver o Evangelho. Porque se você falar vivendo, você tem autoridade. Você não é como os fariseus e escribas, que apenas ensinavam, mas não viviam. Mas você será como Jesus, que falava e vivia o Evangelho. Meus queridos irmãos, que nós possamos viver este despertamento. E o único nascedor do despertamento é uma ação do Espírito Santo de Deus na centralidade da igreja, na vida da igreja, na vida de cada irmão. Nós precisamos estar cheios do azeite que vem do céu. Nós precisamos estar cheios da presença do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa renovar em nós esses despertamentos, e que o nome do Senhor seja glorificado para sempre e sempre. Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto a igreja me ajuda em oração, eu gostaria de saber se existe alguém aqui entre nós
que deseja tomar uma decisão por Jesus. Eu vou te falar uma coisa: Jesus, ele não invade a vida de ninguém. Jesus não toma ninguém por assalto. Jesus não arromba a porta de ninguém. Jesus, ele só entra convidado. Ele só vai entrar na sua vida se você convidá-lo para entrar. E nesta noite você pode fazer isso através da decisão. A decisão de que você está escolhendo Jesus para resolver o problema do pecado na sua vida. E você está reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus e está conosco aqui nessa noite e quer entrar na sua vida, no seu coração. Eu queria saber onde está a primeira pessoa que deseja convidar Jesus para entrar no seu coração. Faz um sinal com a sua mão e eu quero fazer uma oração por você. E Deus de entrar na sua vida e fazer a grande reforma. Não é uma reforma de fora para dentro, não é a sua roupa que vai mudar, é o seu coração que muda com a presença de Jesus, o nosso Senhor. Ele faz a reforma na sua vida. Ele entra e limpa tudo. Ele coloca a lâmpada onde está faltando lâmpada. Ele dá uma limpada na casa, arruma as janelas e as portas, para que o seu coração possa receber a presença do Espírito Santo. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus? Esta é a noite aceitável. Você não chegou aqui sem querer. Você não chegou aqui porque alguém te convidou. Não. Você chegou aqui porque o Espírito Santo queria que você estivesse aqui exatamente neste lugar, nesta hora. Esse culto só vai ser uma bênção se você tomar uma decisão. Esse culto só vai ser uma bênção se você realmente sair daqui ciente de que algo precisa mudar, de que você precisa fazer algo novo, algo diferente. Talvez que você precise voltar a fazer o que você deixou de fazer. O Senhor precisa fazer algo na sua vida. Nós temos alguém que quer aceitar Jesus? Se não, que o Senhor lhe conceda outras oportunidades no nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar, agradecendo a Deus. Timóteo, presidente da igreja, amanhã estaremos aqui. Ore, convido a pessoa não crente a estar conosco. Vamos inclinar nossa cabeça e vamos receber a bênção. E assim que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces e consoladoras promessas do Santo Espírito sejam com todos que amam e aguardam a preciosa vinda do Senhor Jesus.